Alimentação e suplementação coadjuvante na pressão alta. Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te contar tudo em detalhe em relação a esse assunto. Pessoal, olá a todos, aqui é a doutora Portuguesa, eu sou engenheira química, doutorada, sou formanda em Coaching em Saúde e Medicina Funcional pelo Functional Medicine Coaching Academy dos Estados Unidos e sou também pesquisadora independente na área da medicina funcional e da suplementação inteligente há 6 anos. E hoje eu trago para vocês esse tema bem interessante. Então vamos lá, sem mais delongas. Antes de ir adiante, eu quero falar para vocês que tudo aquilo que eu vou falar aqui em relação à alimentação, suplementação para ajudar nos casos de pressão alta é baseado nesse livro, Prescription for Natural Cures, que é um livro escrito por médicos e por uma nutricionista. O Dr. Mark Stengler e o James Balch são médicos americanos. O primeiro é naturopata e o segundo, ele defende o uso da nutrição clínica e suplementação no tratamento de doenças. E a Robin Balch é uma nutricionista americana também, especialista em suplementos, vitaminas e terapias nutricionais. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é embasado em referências médicas e de nutricionistas, ok? Eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do livro da Amazon, caso vocês queiram adquiri-lo. Então, vamos lá. Pressão alta. Tecnicamente conhecida por hipertensão arterial, mas muita gente fala de pressão alta, né? Fatos e números, vamos lá. O que é a pressão alta? Às vezes a gente ouve falar, eu tenho pressão alta, mas o que é a pressão alta? Vamos lá. O sangue, à medida que o sangue circula no nosso corpo, ele exerce uma pressão sobre as paredes das artérias, e essa é a chamada pressão arterial. Quando essa pressão é muito elevada, as paredes das artérias ficam distorcidas, né? E fica ali uma carga de estresse extra sobre o coração, ok? Claro, quando a gente faz exercício físico, quando nós estamos muito estressados, ou mesmo quando as nossas emoções estão muito afloradas, quando nós estamos irritados, por exemplo, é normal que a nossa pressão arterial suba, mas depois ela acaba por voltar ao normal. Porém, em muitas pessoas, a pressão arterial está alta a maior parte do tempo. Por exemplo, aqui no Brasil, esse problema atinge cerca de 30% da população. Isso são dados do Ministério da Saúde do ano de 2023 e esse problema é mais prevalente em mulheres. Então, nós estamos falando, 30% da população, estamos falando em 61 milhões de pessoas, tá? É muita gente. Então, é realmente um problema de saúde pública, eu diria. E quais são as causas da pressão alta? Primeiro, alimentação rica em gorduras ruins, como é o caso das gorduras trans, óleo de soja, de milho, canola, girassol, margarina. Depois, o açúcar e o sal refinado, né? O sódio. Segunda causa, sedentarismo. Depois, tabaco também tem sido associado, existem estudos que mostram que está associado à pressão alta. Álcool, café e consumo de outros estimulantes também. Obesidade, a gestação também pode levar a quadros de pressão alta ou mesmo as pílulas anticoncepcionais, ok? E uma outra causa pode ser intoxicação por metais pesados, ok? Vamos lá então, que tipo de alimentação uma pessoa com pressão alta deve ter de forma a então, usá-la, né? Usar a alimentação para ajudar a resolver esses quadros. Bom, a pessoa deve ter uma alimentação rica em fibras, ok? Muitos vegetais frescos, aveia, feijão, frutas secas, como castanhas, amêndoas, sementes, grãos integrais. A alimentação rica em fibras, ela é excelente, é uma excelente forma de controlar ou mesmo reverter a pressão alta, tá? Segundo esses autores desse livro. Depois, beber bastante água, ok? Porque a desidratação, ela aumenta o risco de hipertensão arterial. Depois, reduzir o sal, né? Quando eu falo de sal, eu estou falando do sódio, ok? E a maior parte das pessoas, ou muitas das pessoas, elas consomem aquele sal de mesa, o sal refinado. E esse sal é puramente sódio.
Quando a gente consome o sal integral, que não é refinado, o sal, como ele vem da natureza, ele tem muitos outros minerais. Mas o sal refinado, que a grande maioria das pessoas consome, é sódio só, e isso realmente prejudica a nossa saúde. Então, reduzir o sal refinado e aumentar a ingesta de potássio, por exemplo, comendo maçãs, aspargos, couve, laranja, tomate, banana, alfafa. Esses são alguns exemplos de alimentos ricos em potássio. Por exemplo, as maçãs, eu até salientei aí, sublinhei maçãs, porque as maçãs, estudos têm mostrado que elas são realmente superalimentos para quem tem pressão alta. Então, elas são riquíssimas em potássio, então faça uso, se você tem esse problema, faça uso de maçã todos os dias. Depois, cebola, alho, também tem estudos mostrando que ajudam a reduzir os níveis de pressão alta. O chocolate amargo também é um bom alimento, tem mostrado benefícios, ok? Para ajudar como coadjuvante nesse problema. E depois também tem a recomendação de ingerir meia colher de chá de azeite de oliva diariamente, para coadjuvar na pressão alta, ok? Tem também uma dieta, que é a chamada dieta DASH, que vem do inglês Dietary Approaches to Stop Hypertension. Traduzido para português seria abordagens dietéticas para travar a hipertensão. Então, essa é uma dieta que é usada também como coadjuvante no tratamento de casos de pressão alta. E aí tem inclui alimentos ricos em potássio, em cálcio, em magnésio. Então, você pode estar pegando essa informação aqui e levar para o teu médico, para o teu nutricionista para te orientar, ok? Depois, em relação à suplementação coadjuvante na pressão alta. Bom, se você tem esse problema, o que é que pode te ajudar em termos de suplementação? Que esses médicos e essa nutricionista recomendam. E eu quero salientar que as dosagens que eu coloquei aqui e a forma de tomar, ela é exatamente aquilo que é recomendado por esses médicos e por essa nutricionista nesse livro que eu referi antes. Então, eu coloquei aqui 5 opções. A espinheira branca, também conhecida como espinheiro alvar ou crataegus, do inglês Hawthorne. A toma recomendada é 250 mg, 3 vezes ao dia, do extrato estandardizado. Depois, uma segunda opção é tomar a coenzima Q10. Aqui é interessante você fazer uso do ubiquinol, que é a forma ativa da coenzima Q10. A recomendação de toma é de 100 mg, 2 a 3 vezes ao dia. Depois, uma terceira opção é o cálcio e magnésio. Tomar 500 mg de cálcio mais 250 mg de magnésio 2 vezes ao dia. Depois, o hibisco também pode ser usado como coadjuvante nesses quadros. Você pode fazer 1,25 gramas do chá dessa erva na forma de chá e misturar em 240 ml de água e beber 3 vezes ao dia. Por fim, o óleo de peixe, ingerir 3 gramas 3 vezes ao dia. Estudos têm mostrado que ele reduz a pressão alta quando tomado em longo prazo, ok? Então, todos esses suplementos que eu mencionei aqui, tem estudos científicos que mostraram que eles podem sim coadjuvar nos quadros de pressão alta, ok? E antes de terminar, sempre gosto de deixar essa mensagem para que as pessoas mudem de mentalidade. Suplementos não são remédios, ok? Eles são alimentos acondicionados em cápsulas. Então, não tenha problema, às vezes, de ter que tomar 4, 5, 6 cápsulas. Você não está tomando remédio, você está nutrindo o seu corpo, ok? Então, muito obrigada por assistir. Deixa o joinha aí se você gostou. Comenta se você tem pressão alta, se você sofre desse tipo de problemas, quão útil foi essa informação, tá bom? Compartilha com quem você ama, com os teus amigos, com a tua família, tá bom? Muito obrigada, um beijo e até o próximo vídeo.